Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E depois da palavra, eu vou deixar um louvor para meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor, amém, meus irmãos? E a palavra se encontra em Mateus, capítulo 19 e o versículo 29, amém, meus irmãos? Mateus, capítulo 19 e o versículo 29. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, que quando eu e você somos obedientes a Ele, meus irmãos, quando eu e você escuta a voz dEle, meus irmãos, quando eu e você faz a vontade dEle, meus irmãos, eu e você vamos ter a nossa vida eterna garantida, meus irmãos, a nossa salvação garantida, meus irmãos, porque Deus, Ele se agrada àquele que obedece a Ele. E quando eu e você estamos em obediência ao nosso Pai, meus irmãos, eu e você já temos a nossa salvação garantida, eu e você já temos o nosso lugar garantido na mansão celestial. Quando você obedece ao seu Pai, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente não quer obedecer ao nosso Pai. Ele fala com a gente não escuta a voz dele. Porque quando nosso Pai, meus irmãos, manda a gente fazer algo, a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a desapegar, meus irmãos. A gente tem que aprender a desarmar nossa tenda, meus irmãos. E onde o nosso Pai mandar a gente ir, a gente tem que ir, meus irmãos. Onde o Espírito Santo mandar você ir, você tem que ir. Porque é Ele que manda em mim e você, meus irmãos. A gente tem que ouvir a voz do nosso Pai. Quando Ele mandar eu e você tem que ir fazer a vontade dEle. Porque Ele que manda, Ele que desmanda, meus irmãos. Porque nós somos vaso e Ele é o oleiro. Porque muitas das vezes Deus manda a gente fazer algo, a gente não quer fazer. A gente se acovarda. Mas que nessa tarde você dê ouvido à voz do seu Pai. Se você quiser ter a sua morada eterna garantida. Se você quiser ter a sua salvação, meus irmãos. E quando você somos obedientes, meus irmãos, quando você faz a vontade do nosso Pai, a nossa salvação já é garantida, meus irmãos. Mas para isso você tem que obedecer ao seu Pai, fazer a vontade dEle. Você tem que renunciar. Fazer o que Ele quer. Porque quando Ele fala, meus irmãos, é o que Ele quer, não é o que você quer, não. Porque muitas das vezes a gente quer fazer o que a gente quer. A gente quer fazer a nossa vontade. Mas que nessa tarde você aprenda a ouvir a voz do seu Pai. Você faça o que Ele manda. Porque Ele que manda, meus irmãos. Porque nós somos vasos. Porque muitas das vezes Deus manda a gente fazer algo, a gente não quer fazer. A gente se acovarda. Mas que nessa tarde você venha ouvir a voz do seu Pai. Onde Ele mandar você ir, que você vá. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente tem medo. A gente não quer desapegar das coisas. Mas que nessa tarde você aprenda a desapegar. Você aprenda a desarmar sua tenda. E onde seu Pai mandar você ir, você vá. Se você quiser ter a sua salvação. Se você quiser ter a sua morada eterna. Porque tem que ser obediente, meus irmãos, nosso Pai. Tem que fazer a vontade dEle. Porque nem todos querem fazer a vontade do seu Pai, meus irmãos. Quer fazer a própria vontade. Mas que nessa tarde você aprenda a ouvir a voz do seu Pai. Você faça o que Ele manda. Onde Ele mandar você ir, você vá. O que Ele pedir para você fazer, você faça. Porque a gente tem que ser obediente, meus irmãos. A gente tem que ouvir o nosso Pai. Se você quiser ter a nossa salvação garantida. A nossa morada eterna garantida. A gente tem que ter obediência, meus irmãos. Fazer o que o nosso Pai quer. A gente tem que aprender a fazer a vontade dEle. Renunciar. E ouvir a voz dEle. O que Ele mandar você fazer, a gente tem que fazer, meus irmãos. Por mais que doa. Mas Ele sabe o que é melhor para você. Porque como pai, só quer o melhor para os seus filhos. Porque muitas das vezes Deus manda a gente fazer algo, a gente não quer fazer. A gente fica com medo. Mas qual pai que vai querer o que é ruim para o seu filho? Qual pai que vai mandar seu filho fazer algo para ele sofrer? Quando Deus manda você fazer algo, meus irmãos, porque Ele se responsabiliza por você. Porque é o melhor que Ele quer para você. Só que muitas das vezes a gente tem medo. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você deixa o medo de lado. Você, né? Aprenda a confiar no seu Pai. Onde Ele mandar você ir, que você vá. Você escuta a voz dEle. Nessa tarde você esteja com seus ouvidos sensíveis para ouvir a voz do seu Pai. Onde Ele mandar você ir, você vá, meus irmãos. Você escuta a voz dEle. Você não se acovarde. Porque a gente tem que estar em obediência, meus irmãos, ao nosso Pai. A gente tem que fazer a vontade do nosso Pai. Se você quiser ter a nossa salvação garantida, a nossa morada eterna garantida, a gente tem que estar em obediência, meus irmãos, fazer o que o nosso Pai quer. Porque muitas das vezes Ele fala com a gente não dá ouvido, a gente quer fazer o que a gente quer. Mas que nessa tarde você aprenda a desarmar a sua tenda. Onde Deus mandar você ir, que você vá. Porque Ele sabe o que é melhor para você, meus irmãos. Porque Abraão, para ser abençoado, meus irmãos, ele teve que sair da sua parentela. Ele teve que, né, desapegar, meus irmãos, né? Deixar a família dele, né, para trás né? E seguir o caminho que Deus, né, quis que ele fosse. Ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, Deus quer fazer isso comigo, com você. Deus quer que a gente escute a voz dele. Deus quer que a gente, né, desapegue. Que a gente saia da nossa parentela. Muitas das vezes a gente não quer desapegar. A gente não quer ficar onde Deus não quer que a gente fique. Porque tem lugar, meus irmãos, que Deus não quer mais eu e você. Mas você insiste em ficar. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você aprenda a desapegar. Aprenda a desarmar sua tenda. Onde Deus mandar você, você vá. Que você não se apegue, meus irmãos, às coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo, meus irmãos, tudo fica. Porque a gente, meus irmãos, para Deus abençoar a gente, né?
A gente tem que ouvir a voz do nosso Pai. A gente tem que aprender a desapegar das coisas, a ouvir a voz dele. Porque muitas das vezes Deus manda a gente ir para um lugar, a gente não quer ir. A gente não quer sair de um lugar onde a gente está para ir para outro. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você escuta a voz do seu Pai. Quando ele mandar você sair de um lugar, você saia. Porque ele sabe que é melhor para você. Porque muitas das vezes a gente não quer desapegar do lugar. A gente se apega tanto ao lugar que a gente não quer sair. Mas que nessa tarde você aprende a desapegar. Porque muitas das vezes quando Deus quer abençoar você, Ele não quer abençoar você no lugar onde você está. Ele quer abençoar você em outro lugar. Mas você se apega tanto ao lugar que você não quer sair. Então que nessa tarde você aprenda a desapegar. Aprenda a desapegar. E onde seu Pai mandar você ir, que você vá. Porque Ele sabe que é melhor para você. Tem muitas das vezes, meus irmãos, que se apega ao lugar, a gente se apega às pessoas e não quer desapegar, e não quer abrir mão. Mas nessa tarde você aprenda a abrir mão. Aprenda a desapegar. E escuta a voz do seu Pai. Onde Ele mandar você ir, você vá. Você nessa tarde aprenda a desapegar. Se você quiser viver o que Deus tem para mim, para você. Amém, meus irmãos? Agora eu vou louvar e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também, através do louvor. Amém, meus irmãos? Oh, glória. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero este sim acabo cometendo. Em meu corpo limita carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então encha-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então encha-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Oh, glória!
Que nessa tarde, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, deixa o Espírito Santo, meus irmãos, entrar em mim, você e fazer morada, meus irmãos. Para que ele possa preencher, meus irmãos, todo o vazio que se encontra em mim e você, meus irmãos. Porque só o Espírito Santo, meus irmãos, para preencher o vazio que se encontra em mim e você. Porque nada preenche, meus irmãos, o vazio da alma. É só o Espírito Santo, meus irmãos. E você pode tentar, meus irmãos, preencher com o que nós quiser preencher, né, com as coisas do mundo, mas nada vai preencher, meus irmãos, o vazio que você sente. É só o Espírito Santo. Então que você deixe ele entrar em mim, você fazer morada, meus irmãos, para que ele possa preencher todo o vazio em mim e você, meus irmãos. Para que o Espírito Santo, meus irmãos, possa reinar em mim e você, para que toda a carne minha e sua, meus irmãos, possa morrer. E que nessa tarde, meus irmãos, você aprenda a matar nossa carne e alimentar nosso espírito, meus irmãos. Porque a carne reina, meus irmãos. Nós somos falhos, nós somos pecador. Santo, perfeito, só Deus. Mas quando a gente deixa, meus irmãos, o Espírito Santo entrar na gente, fazer morada, meus irmãos, de dentro para fora, meus irmãos, ele reina sobre mim, sobre você, meus irmãos. E toda a carne é morta, meus irmãos. Porque tem que habitar em mim, você, meus irmãos, o Espírito Santo. E quando ele habita em mim, você, meus irmãos, a gente aprende a alimentar nosso espírito e matar nossa carne. E que nessa tarde, meus irmãos, você se alimente do Espírito Santo. Para que a nossa carne, meus irmãos, possa morrer. Porque ela reina, meus irmãos. Nós somos falhos, pecador. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você deixa o Espírito Santo entrar e fazer morada. Para que ele possa preencher todo o vazio, meus irmãos, que se encontra em mim e você. Todo o vazio, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde.